Bom dia, minha gente! Estamos aqui para o nosso devocional com arte do dia de hoje, onde vamos estudar a palavra de Deus e ilustrar, né? Fazer uma arte. Fazia tempo que a gente não fazia, né, a nossa arte aqui. Então, hoje é o dia e, claro, sempre em cima daquilo que nós já estamos estudando, minha gente. Então, vamos lá, já pega aí o seu material, a sua Bíblia, o seu caderninho aí, né? Se você tiver, ou a sua Bíblia com espaço. Eu vou usar aqui hoje um caderninho separado, porque eu não tô com a minha Bíblia aqui. E a gente vê também que isso não é impedimento, né, minha gente? Não é impedimento. Então, eu vou fazer com o meu caderninho aqui separado. Tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos estudar a palavra de hoje em cima de tudo que nós estamos estudando ao longo desse planejamento bíblico, né? Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 18. E aqui em Gênesis, no capítulo 18... a gente tem, quando o Senhor, né, nós falamos isso já na live do nosso estudo bíblico, e aqui nós vemos quando o Senhor, ele fala, né, que no próximo ano ele virá para cumprir, né, a promessa do filho, e que seria sim em Sara. Tá bom, gente? Então vamos ler lá essa parte do texto bíblico, lá em Gênesis, no capítulo 18, tá? Em Gênesis, no capítulo 18. Diz assim, ó, vamos ler a partir do versículo 9, tá? Gênesis 18, a partir do versículo 9. Diz assim, ó. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Olha aqui, né, a dúvida na promessa. Aqui nós vemos a dúvida da promessa. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, a gente vê aqui, né, essa nossa ilustração do dia de hoje, nós vamos fazer bem sobre esse texto, porque é bem sobre o momento em que Deus avisa, né, que no ano seguinte, Sara, então, teria um filho. E é muito interessante o momento em que isso vai acontecer, que é quando cessaram totalmente as expectativas, as esperanças. Elas já tinham, né, tanto Sara quanto o seu marido Abraão, eles já tinham cessado todas as possibilidades, né? Ela olhava para ela olhava para aquele ventre seco dela, ela olhava para o seu marido e falava assim, não, isso aí talvez a gente não entendeu direito, essa promessa de Deus, né? Então, a gente vê que cessam todas as possibilidades humanas. E é aí, né, nesse tempo de Deus, no tempo, na plenitude do tempo, é que Deus faz cumprir o seu propósito. Lá em Lucas, no capítulo 1, vamos lá para Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Diz assim, ó. Lucas 1, 37, fala assim, ó. Olha. Aqui, ó. Diz assim, ó. Vamos ler ali do
a partir do versículo 35, tá? Olha só que sensacional isso daqui. Ó, respondeu-lhe o anjo. Descerá, isso daqui quando o anjo está anunciando o nascimento de Jesus, tá? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já do 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que coisa sensacional que acontece aqui, gente. Nós acabamos de ler o texto de Gênesis no capítulo 18 e agora estamos aqui fazendo a conexão com esse texto aqui do Novo Testamento, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus. Então ele fala, né, de Isabel, que já teria o filho João Batista, e aqui fala sobre Maria, que Maria teria o filho da promessa. E quando ele fala, olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Quando o anjo anuncia, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, o que ele está trazendo à mente de Maria aqui? Né? Ele está trazendo à mente o quê? Que assim como aconteceu na promessa que foi dada a Sara, quando o seu ventre já estava adormecido, conforme Romanos 4, lá em Romanos no capítulo 4, gente, vamos lá para Romanos no capítulo 4, diz assim, ó, deixa eu achar aqui, está, gente... Onde está? Deixa eu ver. Será? Cadê, gente? Aqui, ó. Romanos 4, versículo 19. Olha isso aqui, gente. Não, é demais isso. Ó, a gente tá fazendo, vamos fazer a nossa leitura, né, o nosso devocional aqui, para depois fazer a nossa ilustração, mas a gente está trazendo esse conteúdo de Gênesis capítulo 18, fazendo a conexão com o Novo Testamento e trazendo aqui um entendimento mais profundo sobre aquilo que o Senhor estava nos dizendo em Gênesis capítulo 18, tá? Então, aquela promessa que foi dada a Sara, a gente vê aqui o cumprimento dela. Por quê? Porque ainda assim, lá em Gênesis 18, era sombra daquilo que estava por vir. Olha isso aqui, gente. Vamos aqui para a partir do versículo 18, tá? Romanos, capítulo 4, versículo 18. Deixa eu ampliar aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Ó, Abraão, esperando contra a esperança, tá vendo? Porque cessou a possibilidade humana. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Aí, versículo 19 diz assim, ó. Gente, olha isso aqui. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha isso, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Eita, tirei da capa aqui a minha Bíblia. Então, gente, volta lá. Vou tirar aqui a capa. Volta lá para, ó, aqui. Então, gente, o que aconteceu aqui, né? Nós voltamos agora para o texto, capa dessa? Isso aqui é assim, ó. Nós voltamos para o texto de Gênesis capítulo 18, tá? Quando Deus deu a promessa de que no ano seguinte
viria o filho. Eu acho muito maravilhoso a gente ter todo esse conteúdo bíblico aqui para a gente compreender com maior profundidade o que o texto está dizendo aqui biblicamente, tá? Ó. Biblicamente. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, é o seguinte, no próximo ano, né, é Sara quem vai ter filho. É Sara, é o filho a partir de Sara, né? Então, assim, no ano seguinte voltaremos aqui. Tudo isso aqui, gente, a gente vê, já é sensacional o que acontece aqui. Mas isso tudo, ainda sensacional, estava apontando para algo que é além do que é sensacional aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui está apontando para Jesus. Isso aqui, que já é maravilhoso demais aos nossos olhos e para o nosso entendimento, está apontando para Jesus, como nós acabamos de ler no Novo Testamento, em Lucas 1, Romanos 4. Então, isso aqui que está apontando para o Novo Testamento, para a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus é o quê, gente? É um cumprimento de promessa. Por algo ainda mais espetacular, ainda mais impossível de acontecer. Presta atenção aqui, gente. Olha, se aqui já era impossível, com a Sara já velha, com o ventre adormecido, quando já tinha sido o ciclo passado, quanto mais alguém que viria 2000 anos depois de Sara, Maria, estaria gerando um filho do próprio Deus, pelo Espírito Santo. Do que, gente? Da promessa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui. O que é isso, gente? É sensacional. É sensacional, gente. Então, isso tudo. E o que eu quero fazer aqui durante os nossos estudos, né? É o que eu tenho feito e eu quero sempre trazer à nossa mente isso. É o quê? É provocar, entre aspas, né? É provocar você na sua leitura bíblica, para que a nossa leitura bíblica possa ser desenvolvida de forma tal que nós possamos encontrar o Cristo. Oh, gente do céu! Porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Então, quando eu leio isso daqui, para mim, isso aqui já é sensacional. Esse versículo aqui já é um milagre. Mas ele está apontando para um milagre ainda superior, que é o nascimento de Jesus, que vem aonde? Vem num tempo determinado, na plenitude do tempo, segundo a Bíblia. Então, está dizendo assim, no tempo determinado, Jesus veio. E ele vem de uma forma ainda mais sobrenatural do que essa aqui. Gente, é sobre o Cristo. Olha, então, quando nós vemos isso, e a gente vê que tudo isso aconteceu porque estava apontando para algo. Aqui é no início, né? Na aliança que Deus faz com Abraão, com o filho da promessa, Isaac, e não Ismael. É Isaac quem vai carregar essa semente para que depois, 2000 anos depois, venha o Cristo, né? Venha Jesus. E aí, o que a gente eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos lá para Efésios. Efésios, no capítulo 2. Vamos lá, gente. Vamos lá, porque isso aqui, olha, sensacional, hein? Ó, Ilquinho tá caindo aí, Ilquinho. Ó, Efésios. Meu Deus. Não, gente, olha isso daqui. Deixa eu até tomar uma aguinha enquanto... Abra aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 2. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, gente. Não dá. Isso aqui é sensacional. Olha. Aqui, ó. Meu Deus do céu.
Então, a gente está agora em Efésios, no capítulo 2, né? Nós lemos Gênesis capítulo 18, versículo 14, fomos para Lucas 1, versículo 37, fomos para Romanos 4 e agora estamos aqui em Efésios, no capítulo 2, e diz assim, deixa eu ampliar aqui. Mas leia aí na sua Bíblia, gente, porque com a gente não tem esse negócio das folhinhas tudo grudada, não. As folhinhas da nossa Bíblia é o quê, gente? É tudo solta, né? É tudo soltinho. As folhinhas da nossa Bíblia. Olha isso aqui. Não, gente. Ó, diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também aos demais. Olha isso aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha isso aqui. O que eu quero trazer para nós aqui, nessa leitura de Efésios agora, lá para explicar, para trazer, na verdade, né, algo mais profundo no entendimento de Gênesis capítulo 18. O texto bíblico de Efésios está dizendo que nós estávamos mortos e ele nos trouxe vida, assim como o ventre de Sara estava amortecido, ou seja, morto, sem vida, estéril. Deus trouxe vida, não pela capacidade humana, mas pela promessa, a partir do pacto dele, a partir da aliança dele, cumprindo aquilo que ele tinha dito e determinado no tempo perfeito de Deus. Gente, isso é sensacional. Então, aquela promessa de Gênesis 18, onde não há impossibilidade para Deus, onde nós vemos a promessa se cumprindo no filho Isaac, nós vemos Jesus chegando no tempo da plenitude, no tempo perfeito de Deus, e nós vemos que também nós, mortos, estando nós mortos, ele trouxe vida. Gente, o novo nascimento é resposta da promessa de Deus. O novo nascimento acontece pela graça, pela promessa, e não pela capacidade ou pelos esforços humanos, assim como Isaac veio pela promessa, pela palavra de Deus, pelo pacto de Deus, pela aliança de Deus e não pelo esforço humano. Assim também nós somos salvos pela graça e não pelo esforço humano. Gente, isso aqui é sensacional. Sensacional. Não dá, gente. Não dá. É assim algo profundo demais. É profundo demais, gente. Então, isso tudo você pode escrever no seu caderninho aí, e com esse conteúdo que nós falamos aqui, nós podemos desenhar um mapa mental sobre isso. Olha isso que legal. Nós podemos fazer um mapa mental com tudo isso que nós falamos, com todos esses textos bíblicos que nós falamos aqui. Tá vendo? Que coisa maravilhosa! Mas agora a nossa live de hoje é o nosso devocional com arte. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ilustrar isso que nós acabamos de ver. E claro que não é uma ilustração sem sentido, mas é uma ilustração, né, que possa trazer à memória isso que nós estudamos aqui. Então, nós fazemos o nosso devocional com arte, nós fazemos o nosso mapa mental, nós estudamos diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade, né, gente? Não tem sido maravilhoso? Eu estou
amando esse nosso planejamento. E você, se chegou aqui agora e você vê que a gente já está aí, né, no mês de fevereiro, não se preocupe, inicie a sua leitura do dia de hoje. Hoje nós estamos aí vendo quando é um texto muito importante na história, né? Quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Meu Deus do céu, tinha que ter uma live só disso, né, gente? Só desse capítulo. Meu Deus, cadê? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no meu caderninho aqui, porque eu não tenho... eu não tô com a minha Bíblia de espaço e tá tudo bem, né? A gente pode ter aqui o nosso caderninho de ilustração, você pode ter, ó, esse... Olha, lembra que nós fizemos esse? Em live. Nós temos aqui, ó, eu tenho um caderninho, esse aqui é do tamanho A5, tá? Então você pode ter aí o seu caderninho e nós vamos ilustrar aquilo que nós acabamos de estudar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente viu, esse texto vem falar, né? E é o texto: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil, né? O mesmo texto: há impossível para Deus? Não, para Deus não. Diante da promessa de Deus, Ele é fiel para sustentar a sua palavra, gente. Isso é muito importante. Tá? Porque às vezes a gente acha que Deus vai sustentar aquilo que nós inventamos, aquilo que nós criamos, a promessa que nós temos para nós mesmos, e a gente acha que Deus vai sustentar. Não, gente, não. Ele é fiel para sustentar a palavra dele, tá? Ele se compromete com a palavra dele, não com a nossa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Como eu tenho aqui o meu caderninho, que eu tô sem a Bíblia aqui, a gente vai fazer a ilustração, você faz na sua Bíblia, né? E eu vou fazer toda ela dentro de um círculo aqui que eu vou fazer, tá? Mas, como esse texto fala sobre uma impossibilidade, mas dentro dessa impossibilidade existe a promessa de Deus e a fidelidade de Deus e a vida que vem nesse ventre adormecido, quando cessam todas as esperanças, todas as expectativas humanas, todos os esforços humanos. Então, o que a gente vai fazer? Onde a morte, Deus traz vida? Pois bem, vamos desenhar aqui de uma forma simples um galho seco. Mas nesse galho seco a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai desenhar uma flor, tá? Uma flor, ou seja, é vida nesse galho seco, tá? Ó, gente, eu vou colocar depois aqui nos meus stories temas, porque tem bastante. Olha, eu recebi mensagem, né, sobre dúvidas naquele texto que nós lemos em Gênesis 15, que fala sobre aquilo de partir os animais ao meio, né? Então aquilo lá, gente, aquele texto, ele é você olha assim, você fala, meu Deus, você quer pular, né? Então assim, mas aquele texto, ele tem algo assim muito... um ensinamento maravilhoso. Tem o dos anjos. Eu vou colocar ali as sugestões para vocês, o espaço para vocês sugerirem, para a gente fazer essas lives assim sobre alguns temas específicos. Então a gente vai desenhar esse galho seco, sem vida aqui, tá? Então eu vou fazer ele bem no meio, porque ao redor dele eu quero escrever o texto. Então eu vou pegar, ó, e vou desenhar um galho aqui, bem simples, gente. Nada de, ó, um galinho mesmo. Ó, eu fiz aqui dá pra ver, gente? Dá, né? Ó, eu fiz aqui um risco, e aí eu vou dar uma... Ó. E ele vai afinando até aqui, né? Até chegar lá em cima, ele vai afinando. Nossa, gente, a imagem ficou boa, né? Tá boa, né? Ó. Eu vou afinando ele aqui, é como se aqui fosse a ponta dele, ó. Aí eu vou fazer uns galinhos aqui pra cima. Ó. E daí vai afinando também. Vou fazer mais um aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou fazer um outro aqui.
E aqui na ponta também. Pronto. Só que aqui eu vou colocar o que, gente? Eu vou colocar uma flor. Gente, bem simples, tá? Dá pra ver? Ó, eu vou colocar aqui o quê? Zinha, faz aí, quero ver, hein? A minha irmã, gente, é uma figura. Ela fala, hoje tem live daqueles negócios de papel. Ai, gente, ela é uma figura, não gosta nada dessas coisas aqui. De desenhar, sabe? Tem gente assim, né, que não gosta nada, mas tá tudo bem, a gente vai fazendo, né? Porque sempre tem gente que gosta. Ela, hoje é live daqueles negócios de papel. Ai, gente. Ó, eu vou pôr até umas folhinhas bem verdinhas aqui, ó. Eu já vou passar a caneta pra gente poder ver melhor isso daqui, tá? Ficou muito pra lá, né? Mas tá bom. Eu vou pegar... Ui! Eita, lasqueira. Olha, virou minha aguinha ali da... Minha aguinha, gente. Virou aqui. Virou tudo ali a água. Ó, eu vou passar a caneta já. Acho que eu vou trazer essa flor mais pra baixo, que ela ficou muito na ponta, lá. É uma figura ela. Tá aí, quero ver. Eu vou puxar essa flor mais pra baixo, que ela ficou muito na ponta. Eu vou pôr ela aqui, ó. Aqui. Vou pôr uma folha pra cá e uma folha pra cá. Isso, ficou melhor. Tá? Então, fiz aqui. O galho seco é super vintage, gente. Tá? Então, agora eu vou pegar uma caneta. Ó, como eu vou pintar isso daqui de aquarela por cima, eu vou usar a minha caneta que não borra, tá? Porque aquarela com água, então eu preciso usar uma caneta que não borre, tá bom, gente? Então essas aqui, elas são a prova d'água, ó. Elas são tudo a prova d'água. Então eu posso usar antes. Se você não tem uma caneta à prova d'água, o que você faz? Você pode pintar, se for aquarela, né? Você pinta antes aqui com lápis mesmo, você pinta. Depois, quando estiver seco, você passa a tua caneta em cima e tá tudo certo, tá? Só não pode fazer o inverso, senão vai borrar tudo o seu desenho. E a gente não quer isso, né? Então agora eu vou passar essa caneta preta aqui, que é a prova d'água, para que eu possa depois pintar, tá bom, gente? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer, isso aqui vai ficar super vintage, gente. Então, como eu falo, né, quando eu vou desenhar aqui, eu não gosto de muita precisão no meu traço. Então, se eu não quero muita precisão no meu traço, eu venho, seguro no corpo da caneta, assim, mais pra cima. Porque a gente vai fazer aquela double line, né, que a gente gosta, ó. Tá vendo que vai fazendo um traço? Deixa eu ampliar aqui. Vai fazendo um traço meio tortinho mesmo, ó. Ó. Esse aqui é o galinho, tá? Ó. Aqui eu quero passar uma pétala aqui pra cima. Então, eu vou deixar ele assim. Depois eu termino. Aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui. Ó, tá um galho bem velho aqui, tá? Agora eu vou fazer essa flor aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Até aqui tá bonitinho, vamos dizer. Agora a gente vai deixar isso aqui vintage. Como? Eu vou fazer a double line.
A double line agora eu vou passar um traço por cima desse que eu já fiz, tá vendo? Aqui tá bonitinho, mas agora eu vou deixar ele vintage. Como? Vou passar o segundo, é a double line, é a segunda linha. Então, eu mantenho aqui segurando no corpo da caneta pro traço ficar meio indefinido mesmo, e tá tudo bem. Né? Não é que a gente errou aqui o risco, ó. Esse aqui eu já não gostei muito, que parece um bico de um pássaro. Mas eu vou dar vamos ver se a gente consegue dar um jeito com a double line. Ó. Então, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo assim, ó, e esse risco duplo, ele vai dando um ar, ó. Tá vendo, gente? Deixar aquele lá assim, ó. Gente, quando a gente faz, é incrível. Quando a gente faz a double line, por mais um. Fica um negócio assim que parece. E aí o que acontece? O teu erro, se você errou algum traço, ele fica o quê? Imperceptível. Ó. Ó. Agora a gente vai fazer essa flor, que também eu vou passar a double line nela aqui, ó. Ó. Tá vendo? E eu vou meio rápido mesmo, porque, ó, vou fazer uns risquinhos aqui, que é como se fosse o miolo dela ali. Ai, gente, isso aqui vai ficar bom demais. Um galho seco com uma flor linda, bem viva. Tá? E aí, pronto, essa base aqui já tá formada. Agora eu vou fazer um círculo aqui ao redor. E nesse círculo eu vou escrever o texto, tá? O que é, gente? Ai, gente. Célia, você tá aí, amiga. Cadê teu desenho? Double. É vida, né, Karen? É isso aí. Ó, eu vou fazer um círculo também, gente. Tudo assim, né? Ó, bem... Só o risco, ó. Então, calma que eu tenho que segurar a respiração pra fazer. Calma aí, gente. Ó. Pronto. Fiz. Ó. Tá? Fiz aqui um círculo. Depois desse círculo, agora eu vou escrever o texto. Qual o texto? Eu vou escrever em cima: acaso para o Senhor, e aqui embaixo, há coisa demasiadamente difícil. Então eu vou escrever aqui, ó, em cima do círculo. Aqui, ó. Acaso. Acaso. Para o Senhor. Aí eu ponho aqui, ó. Eu vou pôr assim, aqui como ficou mais espaço, acaso para o Senhor, a coisa. E aqui eu vou escrever demasiadamente. Demasiadamente. Difícil? Ó. Ficou assim, tá? Ai, gente, vocês são demais. Ó, então agora eu já vou passar a caneta aqui no meu escrito e daí a gente já vai pintar. Gente, que delícia. Ó, então, ó, deu bem certinho assim o espaçamento, né? Então, ó, e tudo vou escrever em caixa alta, tá? Então...
A. Gente, olha, ficou muito espaçado aqui, ó. Eu vou deixar assim, né, gente? Ó, a gente tem que ir fazendo e não ficar se estressando com as pequenas coisas, senão a gente não vai fazer nunca, gente. Tá? Então a gente não vai se prender, ah, não gostei disso, vou parar. Não, continua, gente. Ontem eu tava na academia e daí eu olhando o meu peso, né? Eu até tirei foto, eu vou colocar depois um negocinho aqui pra gente meditar. E daí eu tava vendo o peso que eu tava carregando. 2 quilos de cada lado pra fazer um exercício lá que eu não sei o nome. Eu falei assim, gente, o pezinho bem petititinho, né? E eu tava pensando sobre isso. Até tirei foto. Porque mais importante do que a intensidade, gente, é a constância. Eu falei assim, é mais importante a gente permanecer naquilo do que a intensidade. Porque a intensidade, em algum momento, você pode paralisar. Agora, a constância, você vai. E à medida que você permanece na sua constância, você vai aumentando a intensidade, gente. Ai, que coisa linda. Não é lindo? Isso é lindo, gente. Depois eu vou até botar aqui um negócio que eu tirei foto ontem. Vai, então, demasiadamente difícil. Vamos lá. Mente difícil. Difícil. Ó. Tá? Olha. Ficou assim, gente, tá? Então, agora eu ainda vou, mas no final, porque aqui eu já tô com os espaços do meu escrito. Agora eu vou pintar e depois eu vou passar uma segunda linha também aqui no meu escrito para dar maior intensidade aqui no meu traço, tá? Então vamos lá, gente. Como que a gente vai pintar isso aqui? Primeiro eu vou começar por esse galho aqui, né? Que eu quero ele marrom, eu quero ele seco. Quero ele um galho marrom seco. Marrom escuro, assim, né? Vou pegar meu papelzinho aqui, minha aguinha aqui. Ó, vou pôr aqui minha aquarela. Então, gente, eu tô sem um negocinho pra misturar a cor. Gente, eu vou pegar essa régua. O que eu falo pra vocês, a gente vai fazendo. Eu não tenho nada aqui, ó. Esqueci de pegar alguma coisinha perto pra botar, pra fazer a misturinha. Ó, achei essa régua aqui. Ela é de acrílico. Vou usar isso daqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Gente, esse trem aqui vai ficar vintage. Então eu vou pegar um marrom bem escuro aqui, tá? Aí o que eu faço? Eu faço a misturinha aqui e eu faço um teste. Deixa eu pegar um pedaço de papel pra ver mais ou menos a cor que vai ficar. Então eu vou pegar um pedacinho de papel e vou ver o tom aqui, gente. Vamos ver que tom que eu vou usar. Ó, tá vendo? Ele tá bem marrom, ó. Deixa eu ver qual que é esse tom aqui, ó. Ó, esse tá mais vermelho, esse tá mais marrom, mais escuro. Eu vou usar esse marrom mais escuro aqui. Então, já sei qual tom que eu vou usar. Pego a minha régua, que é o que eu tenho aqui, ó, gente. E vou botar a tinta aqui, ó. Tá vendo? Se você tem um saquinho aí, alguma coisa, você usa. Foi o que eu achei aqui perto, então vou usar isso mesmo. Coloquei aqui, ó, a minha tinta, tá? Vou deixar ela aqui do lado. E vamos carregar a tinta nesse pincel, ele já tá carregado de tinta. E agora eu vou pintar isso aqui. E aí, eu vou pintar isso aqui, só que eu não vou pintar bem certinho tudo. Por quê, gente? Porque é vintage. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar meio manchadinho aqui, ó. Em alguns lugares você dá umas pontadinhas, ó.
passa assim pra fora. Em alguns lugares você dá umas carimbadinhas assim, ó. E você segue o rumo aí do teu... Olha lá, gente. Pego mais tinta lá, ó. Carrego o meu pincel e vou lá pra cima, ó. Aí aqui também, ó. Pego tinta. Aqui é mais pra baixo, eu vou mais escuro aqui, ó. Ó. E depois a gente vai fazer ainda, né, os nossos traços aqui nesse galho, deixar ele mais... Ó. Mais tinta ali, ó, tá vendo? Por quê? Porque a tinta a gente não pega da pastilha, a gente pega do nosso... A gente tem que misturar essa tinta com água. A gente não pode pegar direto da pastilha e passar pra cá. Pastilha que eu digo é esses negocinhos aqui, né? Ó, eu não pego daqui direto e passo pra cá, não. Eu faço uma misturinha antes. Entendeu, gente? Ó. E daí a gente vai deixando aí essa tinta. Ó, meu galho já tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro tom de marrom. Eu vou pegar aquele outro que era um pouquinho mais vermelhadinho. Vou pegar ele, ó. E vou fazer aqui do lado. E vou colocar ele também. Por quê, gente? Fica vintage, né? Tira um pouco do excesso, que ele tá com muita tinta. Tá? Ó. Ó, eu vou dar uma manchadinha aqui. Opa! Em alguns lugares, ó. E eu gosto muito de deixar umas partezinhas em branco, gente. Ó. Mas alguns lugares eu vou manchando aqui com esse mais clarinho. Tá? Ó. Já tá, gente. Tá? Então... Ai, gente. Ó, terminei meu galho aqui, tá? Por enquanto vai ficar assim. Agora vamos pra essa flor aqui. Vamos deixar essa flor, gente, bem rosa. Bem linda. Vou pôr um rosa bem lindo nela. Ou amarelo, a cor que você quiser. O fundo aqui eu tô querendo fazer de amarelo. Então eu vou fazer ela rosa. Ó. Vou fazer esse rosa aqui. E aí a gente vai e põe aqui, aqui, ó, também o amarelo, o rosa. Ó. Coloquei aqui o... Olha, gente, um peixe. Coloquei aqui o rosa, tá? Ó. Aqui. Aí, eu venho, ó, eu vejo que o meu pincel tá muito carregado, ó. Então, como esse desenho é delicado, é pequenininho, então eu tenho que tirar o excesso aqui. E eu posso sempre, né... É sempre bom ter um paninho, um papel toalha pra gente tirar o excesso do pincel. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu pego o meu rosa aqui na minha régua, que eu já separei o tom, e vou lá pintar, ó. Aqui no miolinho, eu vou fazer tipo amarelinho, pra ficar bem, só que bem forte. Opa, ó. Eu acho que ficou muito forte. Aí eu venho com o meu papel toalha e só encosto e saio o excesso. Olha lá, gente. E também aqui eu vou pintar pétala, por quê? Porque eu quero esse efeito de deixar umas partezinhas brancas, que eu acho que fica bem top, tá? Isso é o legal da aquarela. Ó, tá vendo? Então, eu vou deixar assim, ó, eu vou deixar umas partes mais escuras e outras mais claras, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou concentrar em alguns lugares assim. A tinta. Ó. Ó, gente. Ó, gente do céu, olha isso, que coisa mais linda. Eu amei. Agora eu vim com bem pouquinho de tinta só pra... Ai, Jesus, juntou com o outro que tava. Eu queria só preencher aqui. Mas agora eu vou com o verde, ó. Também é bem pouquinho, bem pouquinho verde pra botar na plantinha. E depois eu venho com o amarelo aqui bem no centro. Tiro aqui a cor do meu pincel.
Ai, borrou tudo aqui, ó. E vou pro verde agora. Aí vou lá na minha régua e boto o verde, ó. Só bem pouquinho, né? Ó. Aqui, ó. Bem pouquinho verde, tá? Ai, gente. Mostra a tinta. Gente, essa tinta aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A minha aquarela, tá? Ela é um estojinho assim, ó. Ela é um estojinho assim, ó. Ó. Tem 100 cores, gente. Olha isso. Tá? Dá vontade de já encher de folha, né? O nosso galho seco. Mas a ideia é justamente deixar ele seco sem folha, né? Por quê? Porque esse galho seco sem folha, ele está falando o quê? Sobre a promessa, né? Que a gente falou aqui. Vai dar vontade. Ai, gente, eu quero mais vivo esse verde aqui. Ficou muito apagado. Deixa eu ver se eu acho um verde. Porque eu não... Esse aqui eu não... Ó. Ó. Ai, gente, olha. Esse eu comprei, gente, essa tinta aqui no AliExpress. No AliExpress. Comprei lá, gente. Paguei bem baratinho. Essas coisas aqui custam mais caro, né? Ó. Aí eu vou pôr só um pinguinho aqui de amarelo aqui no meio, ó. Só pra dar um tchan. Tá? Aqui, ó. Coloquei um amarelinho ali no meio. Pronto, a minha folhinha já tá. Já tá aqui. Agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou agora fazer o traço em volta e vou começar a pintar aqui esse fundo. Então, eu vou fazer esse círculo aqui, tá? O que é, gente, que vocês estão falando? Deixa eu ver. Ó, então eu vou fazer esse traço aqui, porque agora já secou aqui, eu já vou... Ó. Eu vou fazer double line, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, tô com medo de passar aqui. Mas eu vou virar, gente, que daí fica mais fácil aqui, ó. Ó, agora eu vou pegar um pincel maior, mais gordinho, pra pintar isso daqui. Eu vou pintar esse fundo aqui, ó, eu vou fazer ele com um rosinha claro aqui. E em fora eu vou pintar de amarelo, tá? Vou dar ênfase aqui na onde? Na promessa. Isso aqui o que é, gente? É sinal do quê? Da promessa de Deus, né? Esse desenho aqui, ele vai falar sobre isso pra nós. Ó, e agora, como eu vou pintar uma área maior, eu preciso de mais tinta, ó. Eu vou pegar, tá vendo? Rosinha bem claro, ó. Então, eu vou pintar aqui, porque eu acho que fica... Ó. Pego lá na minha régua e vou fazendo assim essas manchinhas, ó. Já acabou aqui. Mas esse efeito, ele fica bem bonitinho, né, gente? Ó. Então, pego lá e vou... Ó.
E aí eu vou pondo, concentrando a tinta, ó. E deixo assim meio manchadinho, ó, porque, tá vendo? Deixo umas partezinhas brancas, olha só, tá? Tem cara de Sara. Isso aqui é aquarela, tá, gente? É aquarela. Agora eu vou pegar um amarelinho e vou pintar fora. Vai ficar bem suave. Então eu vejo isso aqui o quê? Um galho seco, que não teria vida, mas a promessa tá aqui, né? Ó, aí eu venho com um amarelinho, ó. Vou pegar a minha régua, que já praticamente não tem mais espaço, ó. Vou pôr aqui, porque eu também vou precisar de bastante tinta, né? Ó, ponho aqui. Vamos ver que tom que vai ficar esse amarelo aqui. Acho que vai dar bom, hein, gente? Ó, tá bom, tá vendo? Vai assim mesmo. Ó, aí eu venho e pinto aqui fora. E aí, gente, depois a gente tem que escrever sempre a referência, né? Depois eu vou pôr a referência aqui. Ó, acabou a tinta aqui. Olha, gente. Daí, ó, em alguns espacinhos eu ainda... Ó. Mais tinta. Essa coisa meio manchada, né? Ó. Olha, gente. Legal, né? Eu vou passar, eu vou arriscar fazer um negócio. Colocar um cinza aqui embaixo do galho para fazer tipo a sombra. Eu arrisco ou não, gente? Me digam aí. Esse caderno aqui meu que eu tô usando é um caderno próprio de aquarela, tá? É um caderninho que eu tenho, que eu uso quando eu viajo assim. Ó, ele é próprio para aquarela. Então, ó, é um A5. As folhas são 300 gramas, ó. Ele é próprio, tá? 300 gramas. Tá? Então, ele é próprio para aquarela. Então, é bem grossinha a folha aqui. Ó, arrisca. Eu vou fazer, então, gente. Tá? Então, eu vou riscar. Eu vou pegar esse pincel, que não é muito fino nem muito grosso. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu vou fazer assim, ó, eu vou terminar o... Não, enquanto tá secando aqui, né? Eu vou fazer já isso e depois a gente vai fazer os nossos risquinhos que a gente gosta aqui, né? Então, vou pegar aqui, vamos ver. Vamos ver um cinzinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Um cinzinho. Então, vou fazer ele bem aguadinho, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver como que vai ficar esse negócio. Vou botar na minha régua, vamos ver se tem mais espaço aqui na minha réguinha. Porque é pouquinho, não é muito, não. Ó. E eu também não quero muito escuro, porque se não der certo, né? Vamos ver. Ai, gente, vai. Ai, deixa eu já pegar o papelzinho, porque daí eu já vou deixando bem clarinho aqui, ó. Ó. Gente, ô gente, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Ó. Ó, eu vou seguindo o desenho. Gente, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu amei, tá? Tá até mais aqui, ó. Daí segue aqui, ó. Deixa eu ampliar. Ó. Eita, isso ficou muito escuro. Peguei mais tinta, tem que aguar ela, né? Porque eu quero bem clarinho aqui. Eu quero só dar um efeitinho aqui, ó, de sombra. Olha, gente.
E aqui, nesse aqui também, né? Vamos lá. Ai, gente. Gente, dá pra ver? Eu amei. Eu vou pôr até aqui na florzinha, aqui, ó. Aqui, ó, na folha. E aqui, um pouquinho também. Ó. Gente, gostei tanto que eu vou até botar mais umas corzinhas aqui. Uns pontinhos mais aqui, vamos ver. Vocês perguntaram aí alguma coisa, gente? Ó, em alguns lugares eu vou dar umas batidinhas assim que eu gosto. Desses pontinhos assim, ó, mas... Tá vendo? Ó, gente! Ó! Ai, gente, adorei! Adorei, gente! Ó, então, olha. Ai, gente. Ui, cadê? Deixa eu diminuir. Agora eu vou apagar aqui o meu escrito de lápis, né? Essa parte já tá toda seca, ó. Então eu apago aqui. Vou apagar. Então essa parte já tá seca. A minha folha, como é mais durinha, né, gente? Então eu já apago com mais facilidade aqui. Se é com a Bíblia, é daquele jeito, empurrando, né? Empurrando a borracha pra fora. Ó. Ó. E agora a gente vai vamos fazer uns brilhinhos e vamos fazer os nossos risquinhos e vamos escrever o texto bíblico, né? Deixa eu ver se tem mais algum traço aqui pra fora, acho que não. Ó. Ai, gente. Ó. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha caneta e vou fazer uns risquinhos aqui dentro do meu galho, pra fazer ele com cara de galho, né? Vou deixar esse galho aqui com mais cara de galho. Ó. Então, agora a gente vai fazer aquele dos risquinhos. Primeiro que eu quero deixar esse meu traço aqui mais... aparecendo mais. Então, eu vou fazer de novo, escrever por cima dele, tá? Enquanto isso, minha sombra lá vai secando. Então, esse escrito por cima, ele vai passar algumas linhas e isso é legal. Olha como já dá, tá vendo que dá mais coisa? Exatamente. E faz mesmo, viu? Deixa eu ver se tem aqui. Tem uns aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito. Esse aqui que a gente fez também em live, ó. Esse aqui eu não escrevi ainda, ó. Aí esse aqui, eu acho tão bonitinho, esses assim, ó. Ó, então, eu vou pôr aqui, ó. Então, eu vou fazendo assim, né? Como se fosse a double line pra fora mesmo, porque eu acho que... fica bem legal. Ó. C... Ó. Senhor. Ah, tá vendo que esse aqui ficou meio pra lá, né? Mas, ó, ficou muito separado, gente. Mas agora, vou fazer o quê? Agora deixa, eu vou ser feliz, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos ser felizes, gente. Olha, gente. E aí a gente vai gostando, né? Olha. Tá vendo como fica mais... Tá vendo como ele fica mais forte aqui? Ó, em relação a esse. Agora eu vou escrever aqui o demasiadamente. Ó. Então eu vou escrever aqui, ó. Ó. Opa. Gente, perguntaram sobre o mapa mental
de Jó. Vamos fazer, viu? Vamos fazer. Talvez eu não faça na live, eu faço e posto, tá bom? Ó. Aí, a gente vai fazer os brilhinhos, tá? E o texto bíblico, que texto é esse? Eu vou colocar bem aqui, ó. Gênesis 18, 14. É 18, 14. É. Então eu vou pôr aqui, ó. Gênesis 18, 14, tá vendo? Tá. Agora, pronto. Agora eu vou fazer meus risquinhos aqui. Vocês estão vendo, gente, esse desenho, como ele fala conosco. Agora eu vou fazer os meus risquinhos aqui em cima da minha madeira, ó. Como é uma madeira, eu vou fazer umas texturinhas aqui. Qual? Vou pegar no corpo da caneta, para que ela não fique... como é a palavra? Para que ela não fique precisa, tá? E daí eu vou fazendo meus risquinhos aqui, ó. Não tem assim? Uns risquinhos, ó. Daí eu faço pra fora, faço os pontinhos também, ó. Por quê? Porque dá o quê? Gente, movimento, né? Ai, gente, agora sim, ó. Ó, olha isso, se não tá com cara de galho seco, gente. Ó, aí faço os risquinhos pra fora. Olha isso, gente. Olha isso. Não, agora... Tá vendo? Eu faço os risquinhos, faço os pontinhos, ó. E vai fazendo aí. E aqui também na minha folha, na minha florzinha aqui, ó. Ó, vou fazer uns risquinhos na minha folha. Ó. E vai fazendo, gente. Olha, olha como ficou com cara de quê, gente? De galho. Não ficou? Olha isso. Ai, meu Deus. Tá? Agora eu vou fazer os brilhinhos. Como que é que a gente faz os brilhinhos? Eu gosto de mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui uma folha pra eu mostrar aqui, pra depois eu ir fazendo ali. Mas como que a gente faz os nossos brilhinhos, assim, olha. Olha que legal que é. A gente faz assim, ó, pra ficar com cara de brilho, né? Não tem assim, ó, é uma cruz, tá? Só que a gente só vai fazer as extremidades dessa cruzinha. Aí vai ficar com cara de brilho. Qual que é? Aqui, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tudo do mesmo tamanho. Sem fazer o miolo, ó. Tudo do mesmo tamanho, os três. E o de baixo a gente faz mais compridinho. Isso aqui, gente, é o brilhinho. Ó, 1, 2, 3. Tudo do mesmo tamanho. E o de baixo mais compridinho, ó. Isso aqui é o brilhinho que a gente faz. 1, 2, 3 e o de baixo mais compridinho. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui. Fazer onde? Eu vou fazer assim, meio que em algum lugar. Vamos lá. Ó. Ó, 1, 2, 3 e um mais compridinho. Ó, 1, 2, 3 e um mais compridinho. Tá vendo como fica com cara de brilhinho? 1, 2, 3 e um mais compridinho. Aí, vou fazer aqui também. Ah, gente! Olha. Olha, gente! Oi! Tava no... Olha. Vou fazer um aqui também. Ó. 1, 2, 3... E um mais compridinho. E eu faço 3 sempre. Ó.
Olha, gente, tá? Então, é isso. Eu vou fazer um aqui fora também. Acho que vai ficar bem bonitinho. Aqui. E assim, gente, nós finalizamos. Vou fazer um aqui também. 2, 3 e um mais compridinho. 1, 2, 3 e um mais compridinho. Viu? Ó. Pronto, gente. Finalizamos aí. Finalizamos aí o nosso desenho. Pronto, gente, tá? Ó. Pronto, gente. Eu vou postar lá a nossa arte de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E nós... Vai colocar o quê? A data, é verdade, a data. Vamos colocar aqui a data. Que dia que é hoje, gente? 07, né? Eu vou colocar aqui, ó. 07/02/26. Tá? Ó, coloquei a data aqui. Pronto, gente. Tá? Então, essa é a nossa arte de hoje. Deus abençoe. E segunda temos live às 8 horas da manhã com a leitura do dia. Tá bom, gente? Deus abençoe. E até a próxima. E você vê, exatamente aqui, né? A gente pode contar a história também com isso daqui, né? Amém, gente. Deus abençoe. Até a próxima.